A história do Brasil, ela simplesmente não pode ser contada sem a gente mergulhar na história dos africanos que foram trazidos para cá. É isso. Para a gente entender o presente, a gente precisa voltar. Voltar às origens, à travessia e, claro, à luta que moldou a nossa nação. E para a gente desvendar esse capítulo tão crucial da nossa história, a gente vai seguir 5 momentos-chave. Primeiro, a origem. Depois, a travessia do Atlântico. Aí a gente passa para as formas de luta, o surgimento de um reino de liberdade e, por fim, o legado que está aí, até hoje. Então vamos começar por um ponto que é super importante. A gente precisa corrigir uma ideia muito comum, mas equivocada, sobre a África. Não existe um povo africano, sabe? O que existe é uma diversidade, assim, imensa de povos. E isso nos leva a essa pergunta central. Porque tratar a África como se fosse uma coisa só, homogênea, acaba apagando toda a riqueza e a complexidade das culturas que foram trazidas para cá à força. A resposta, então, é um grande e definitivo não. As pessoas escravizadas vieram de regiões enormes e super diversas, com línguas e culturas completamente diferentes. Os povos sudaneses, por exemplo, foram em sua maioria para a Bahia. Já os povos bantus foram levados para outras regiões, como o Maranhão, o Rio de Janeiro. Isso acabou criando mosaicos culturais muito específicos em cada canto do Brasil. Mas essa diversidade de origens era só o começo da história, né? A travessia do Atlântico em si, ela representou um tipo de escravidão completamente novo e brutal. Um sistema diferente de tudo o que o mundo já tinha visto. É que isso não era como a escravidão lá na Roma Antiga, por exemplo, que podia acontecer por dívidas ou guerras. O tráfico atlântico foi um modelo de negócio, uma coisa única e terrivelmente eficiente, construída inteiramente com base na ideia de raça. Seres humanos foram transformados em mercadorias, em produtos, para abastecer um mercado gigantesco. E esse número, 4,8 milhões, é o número estimado de africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. É, de muito longe, o maior número entre todos os países das Américas. Para a gente ter uma ideia, isso representa quase 1/3 de todo o tráfico transatlântico. E por trás desse número frio, existe um custo humano, que não dá nem para medir, nas palavras do Mahomar Gardu Bakwakwa, que sobreviveu e conseguiu registrar os horrores dessa travessia. A experiência era uma marca de sofrimento que simplesmente não se apagava. Na autobiografia dele, ele detalha esse esforço sistemático para transformar pessoas em peças. Um dos primeiros atos, por exemplo, era cortar os cabelos. Para muitos povos africanos, o cabelo era uma marca de identidade, de pertencimento. Cortar uma tentativa brutal de apagar quem eles eram. Chegando ao Brasil, a luta pela sobrevivência e pela liberdade começou a tomar muitas formas, algumas bem sutis, outras nem tanto. Uma coisa é certa, ninguém aceitou a escravidão de forma passiva. A resistência era, na verdade, um espectro de estratégias. Ia desde uma negociação mais silenciosa, sabe, buscando pequenas concessões, até a sabotagem, quebrando ferramentas para prejudicar o lucro do senhor. E, claro, tinha a violência direta e a fuga, que foi a forma mais emblemática de resistência aqui no Brasil. E os senhores de escravos, claro, trabalhavam ativamente para impedir que houvesse união. Eles criavam hierarquias, rivalidades, tratavam de forma diferente quem trabalhava na Casa Grande e quem trabalhava no campo, ou quem era nascido no Brasil e quem era recém-chegado da África. Tudo para dificultar a organização de revoltas. E o ato máximo de resistência foi, sem dúvida, a criação de Palmares, um verdadeiro reino livre que conseguiu florescer dentro do Brasil colonial por mais de um século. E por mais de 100 anos, Palmares foi muito mais do que um simples esconderijo. Era uma sociedade complexa, organizada, que os próprios habitantes chamavam de Angola e Janga, um verdadeiro símbolo de liberdade e autossuficiência. A liderança de Palmares chegou a enfrentar uma escolha crítica. De um lado, o pragmatismo de Gangazumba, que chegou a aceitar um acordo de paz com os portugueses. Do outro, o princípio inabalável de Zumbi, que defendia que a liberdade não podia ser negociada nem ser só para alguns. Tinha que ser para todos. A ascensão de Zumbi marcou uma nova era de desafio, transformando Palmares numa verdadeira fortaleza. Mas um ataque final simplesmente esmagador, liderado por bandeirantes paulistas, acabou colocando um fim a mais de um século de resistência. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888. Só que o fim da escravatura, infelizmente, não significou o fim do racismo. E para a gente entender o legado da escravidão, é preciso analisar o tipo específico de racismo que se desenvolveu aqui.
O sociólogo Horaci Nogueira deu um nome para isso: racismo de marca. É um preconceito que não se baseia na sua ancestralidade, mas sim na sua aparência, nos seus traços físicos. E essa comparação aqui é fundamental. De um lado, o modelo brasileiro, que é mais sutil, muitas vezes velado, baseado na aparência. Do outro, o modelo americano, que é absoluto, explícito, baseado na linhagem e na origem. Na prática, aqui no Brasil, quanto mais escura a pele, maior o preconceito. Nos Estados Unidos, uma única gota de sangue africano na sua ascendência já te define como negro, não importa a sua aparência. Horácio Nogueira usou esse provérbio para descrever o tabu social que existe no Brasil para discutir raça abertamente. É o famoso não se fala em corda em casa de enforcado. O racismo aqui opera de forma disfarçada, velada, e muitas vezes só se torna explícito no momento de conflito, quando a ofensa vai direto na cor da pele da pessoa. Isso tudo nos deixa com uma questão final, né? Se o racismo de uma sociedade não é aberto, não é declarado, como é que ele continua, ainda hoje, a moldar e a definir a vida de milhões de pessoas, criando as desigualdades tão reais que a gente vê todos os dias?